Doutor Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez para falar de um assunto, né, que é tão atual, que é o rejuvenescimento facial. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta já. Como é que acontece esse processo de envelhecimento facial e também quando qual o melhor momento de fazer um procedimento? Bom, um assunto bem interessante. Nossos telespectadores são muito interessados, eles gostam de saber sobre esse assunto. Até porque todos somos vaidosos e queremos estar sempre bem, né? O envelhecimento, de um modo geral, aos 20 anos, dos 20 aos 25 anos, é quando a gente está no pico da vitalidade do corpo, de um modo geral. Então, com 20, isso varia um pouco, tem estudos que falam com 20 anos, outros com 25, mas vamos colocar em média 25 anos, você está no máximo da sua produção de colágeno. A partir dos 25 anos, a cada ano que passa, você perde 1% do colágeno do corpo. Então, começa a envelhecer, né? O envelhecimento, ele não é só da pele. A gente perde colágeno, mas a gente também tem absorção óssea. Aquela história da osteoporose que a gente vai ver com mais intensidade, os problemas relacionados à osteoporose do esqueleto de um modo geral, lá na terceira idade, lá pelos 60, 70 anos, ele começa aos 20 anos. Então a gente começa a perder osso, aquela bochechinha, que o osso malar que sustenta a bochecha vai diminuindo, a órbita, o osso do crânio aqui em volta do olho vai sendo absorvido, a órbita vai alargando, o queixo vai sendo absorvido, porque a movimentação muscular, os músculos vão se movimentando, né, com a expressão, com o sorriso, com a expressão facial de um modo geral, e isso vai causando uma remodelação óssea no crânio da gente. Ao mesmo tempo, os músculos também vão perdendo a vitalidade, a elasticidade, eles vão ficando mais frouxos, vão envelhecendo. E o rosto da gente, primeiro osso, lá embaixo, depois músculo e tanto abaixo quanto acima dos músculos existem coxins de gordura que dão forma para o rosto. E por último, a própria pele, a gente vê manchas, alteração de textura e rugas. Então, muitas vezes o paciente chega ao meu consultório, isso quase que a maioria dos pacientes que chegam aqui, eles vêm assim: doutor, eu queria tirar essa ruga e queria tirar isso aqui, e às vezes isso aqui. E do ponto de vista de quem vem com essa queixa, parece uma coisa simples. Mas para eu tirar o bigode chinês, para eu tirar a ruguinha de marionete, para eu poder tratar a papada, eu preciso voltar o rosto para a posição inicial. Não é ficar injetando o produto no local do problema. Porque aquele sulco, aquela ruga que você está vendo, aquele excesso de pele, aquele acúmulo de gordura nessa região, ele é decorrente do quê? Da absorção do osso do rosto. Então o crânio vai tendo absorção, a gordura vai murchando e vai deslizando, a musculatura vai ficando mais frouxa e você vê através da pele aqui por fora. O que os pacientes me dizem muito, eles chegam aqui e falam: doutor, eu estou com a impressão que meu rosto está derretendo. E essa é uma expressão bem usada no dia a dia para explicar isso. Então o rosto começa a derreter e começa a aparecer esses excessos nessa região. A primeira consulta é muito importante, que é nesse momento que eu vou entender o que a pessoa quer, o que eu tenho para oferecer e se isso encaixa no perfil dessa pessoa, né? E no meu ponto de vista, aqui o meu trabalho é mais voltado para rejuvenescer meus pacientes, mas de uma maneira natural. As pessoas, é tirar de você a sua melhor versão. Colocar a boca da Angelina Jolie numa paciente que tem outro tipo de rosto, na maioria das vezes não tem sentido nenhum. Colocar o malar, aquele malar bonito da Gisele Bündchen numa pessoa que tem um formato de rosto diferente, eu vou falar um pouquinho sobre isso logo a seguir, pode não combinar, às vezes não fica legal. Então o que eu tenho que fazer é olhar para o paciente, ver o que dá certo, tecnicamente o que pode ser feito e o que combina com ele. A gente está falando aqui de tratamentos, um pouco da parte de tratamentos médicos, mas a parte mais importante: beber água, usar protetor solar,
usar os cremes diários, fazer atividade física, evitar cigarro, não comer açúcar, né? Porque todo mundo sabe que açúcar é um dos maiores males do século, evitar glúten, são coisas bem básicas. Isso não depende de mim, não precisa de gastar dinheiro com tratamento. Agora, para uma mulher, principalmente, quando chega aos 30 anos, é bom ela já começar a se questionar e começar a cuidar de algumas coisas. Aos 40, é um momento fundamental para já ter começado alguma coisa. Com 40 anos, já tem que ter toques, já tem que ter olhado a questão da flacidez. Se você não tem flacidez, maravilha, você é uma privilegiada, mas já vai começar a ter, a gente já começa a perceber rugas de expressão. Quem começa primeiro vai ter muito melhores resultados e vai gastar menos e vai ter um período, né, de durabilidade do rosto, a beleza vai se manter por mais tempo. E chegando na menopausa é um caso mais complicado, porque quem consegue se prevenir, ter uma boa alimentação, atividade física, fazer alguns tratamentos quando necessário, quando chega na menopausa, a menopausa é um tsunami no corpo de uma mulher. Quem já passou por isso sabe. Mudança de hormônios, perda de colágeno muito intensa. Para você ter uma ideia, eu comecei aqui falando que a partir dos 25 anos perde 1% de colágeno por ano. Quando você entra para a menopausa, em 5 anos você perde 30% do colágeno corporal. Então vamos supor que aos 50 você tem metade da firmeza que sua pele tinha. Seus músculos já estão com a metade da vitalidade, né? A pele já tomou 50 anos de sol, já radicais livres, alimentação, enfim, já foi agredida por esse período todo. Então é importante se cuidar, a menopausa exige cuidados específicos, reposição de vitaminas, reposição hormonal, até pela pele. Hoje a gente tem reposição hormonal transepidérmica, os géis de reposição hormonal, de estrogênio, de progesterona, de testosterona, as vitaminas, né? Colágeno oral, que o colágeno, há uns anos atrás, começou essa moda do colágeno e os estudos agora evoluíram muito e comprovam que o colágeno oral faz diferença. Tá? Tem um específico que eu já vou dar uma dica aí, o colágeno Verisol. Quando eu faço algum procedimento aqui na clínica para gerar colágeno, seja no corpo ou seja no rosto, eu sempre entro com o colágeno oral. Ele ajuda bastante. E quem se cuida vai ter um resultado melhor, vai gastar menos, vai permanecer bela por mais tempo. Agora, tem uma questão fundamental nos formatos de rosto. Então, um rosto oval, ele tem menos peso de gordura, então ele envelhece com o jaw aqui, essa bolinha de gordura aqui, pequena, vai dar uma flacidez pequena aqui na região. O rosto redondo, quem tem rosto redondinho, precisa ter mais cuidado, porque o rosto redondo é mais pesado, ele tem mais camadas, mais gordura. Então quem tem rosto redondo envelhece com bastante flacidez nessa região, é o bulldogzinho, e papada também. Quem tem um rosto em formato de coração, a gente vai passando aí para vocês terem uma noção, formato de coração é quando tem mais volume nessa região. Então, um rosto que vem e tem esse malar mais pronunciado. Quem tem esse malar lindo, maravilhoso, é privilegiado, porque isso aqui segura todos os tecidos no lugar e a flacidez é melhor. É uma pena que esse formato de rosto é mais raro. E o rostinho mais quadradinho também tem algumas particularidades. De um modo geral, as mulheres têm que ter um rosto mais triangular. A gente tem que devolver a gordura, devolver o volume, devolver a vitalidade para a pessoa poder envelhecer bem, mas com o mesmo rostinho que ela tinha antes, né? Com aquela mesma carinha. Quando é um caso assim de um nariz que está muito ruim, uma pessoa nasceu sem malar, tem pouca gordura, isso às vezes interfere no sorriso, mostrando a gengiva, a gente faz algumas correções, mas no geral o paciente tem que ficar natural, tá? E gastando o mínimo possível, injetando o mínimo possível. Um outro aspecto é a questão da durabilidade. Às vezes eu vejo transformações aí bonitas, a gente olha um antes e depois lá e fala, poxa vida, como mudou? Eu fico pensando uma coisa, né? Porque os produtos para rejuvenescimento, os ácidos hialurônicos, eles têm uma durabilidade X, que em alguns casos pode chegar a 3 anos. Os produtos usados mais para repor volume ósseo, eles são mais duros, mais coesos e duram mais. Mas à medida que a gente vai tratando as camadas mais externas da pele, a gente tem que usar produtos mais suaves para eles
se adequarem ou se adaptarem à movimentação facial. Falando um pouquinho só sobre a questão do envelhecimento facial, então eu falei que a gente perde osso, perde músculo, perde gordura e a pele envelhece e fica flácida. Por isso, gente, que às vezes o paciente vem aqui, vocês vêm ao meu consultório e para mim é uma honra poder receber todas as pessoas aqui para poder ajudar, porque a função do médico é ajudar e curar, né? Então eu estou aqui para ajudar. Aí às vezes eu chego ali e falo, o correto é fazer um preenchimento mais profundo para repor o osso, colocar um pouquinho de toxina botulínica para relaxar um pouco essas rugas, um ultrassom microfocado, que é um aparelho sensacional, que quase que não dá para fazer o que a gente quer sem ele, porque o ultrassom microfocado trata 3 camadas do rosto, ele consegue encolher músculo, consegue encolher gordura, aquele tecido que está flácido, que está derretendo, ele consegue trazer para o lugar e consegue encolher a pele, com o mínimo de desconforto e muito resultado, com bastante durabilidade. Mas ele não dá tanta forma para o rosto. Ele estica, tira a flacidez, mas a forma do rosto, eu preciso de um produto que reponha a gordura. Então eu preciso de um pouco de ácido hialurônico. Tem os bioestimuladores, que estão muito na moda, tá? O nome comercial deles é Sculptra, Radiesse, e agora tem um novo muito legal que é o Harmonica, que eu adquiri esses dias, foi lançamento, já estou começando a usar aqui no consultório. Esses bioestimuladores, como é que eles funcionam? Você injeta o produto, ele não dá resultado imediato nenhum, o paciente sai daqui praticamente como chegou, mas o produto vai agir com 2 meses, você vai ter um engrossamento das camadas, um aumento muito grande da produção de colágeno e a pele vai colar naquele local. E a gente vai falar mais sobre essa questão do rejuvenescimento, é um assunto extenso, muito interessante, que eu amo fazer isso, é a minha vida praticamente. E perguntem, gente, mandem perguntas, interajam, as dúvidas que vocês tiverem, é muito legal vocês mandarem, porque a gente direciona o assunto mais para essa questão, tá? Desejo a todos momentos de paz, de felicidade, tá? Aproveitem esse período para se transformarem em pessoas melhores, tá bom? A decisão é de cada um. Estude o que você não estudou, faça atividade física que você não estava fazendo, se alimente melhor. Eu acho que a gente sempre precisa da saúde da gente, mas se tem um momento da vida da gente que a saúde é fundamental, é nesse momento do coronavírus, né? Porque o melhor remédio que a gente pode ter é o nosso sistema imunológico funcionando. E é esse o recado que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar. Espero encontrar todos vocês nos próximos programas saudáveis e bonitos, tá bom? Um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.